Olá, uma vez mais aqui estamos com o nosso programa Mediunidade Hoje, através da TV Mundo Maior. Como sempre, o nosso carinho, o nosso abraço, rogando a Jesus que esteja com você, com a sua família, no ambiente de seu lar, dando a todos vocês proteção nas lutas de cada dia. Nós sempre temos procurado falar sobre as lições de Chico Xavier. Na semana passada, nós sumariamos, sintetizamos como eram realizadas, como aconteciam as reuniões com Chico Xavier, A Sombra do Abacateiro. Esta é a capa do livro em nova edição, que, aliás, ficou muito bonita esta edição da Intervidas. Ficou realmente uma edição muito bonita. Aqui no fim está uma fotografia nossa com Chico Xavier. Uma fotografia de ontem, não é? Não faz muito tempo, não. Uma fotografia de ontem. E vamos recordar uma das lições que há muito tempo já tivemos oportunidade de comentar aqui, mas já faz muito tempo. Eu imagino que os nossos irmãos não mais se recordem. Mas nós gostaríamos de chamar a atenção para essas reuniões que eram efetuadas ao ar livre. Seria interessante que nós, espíritas, que os grupos espíritas, pelo menos alguns grupos espíritas, começassem a reeditar essas reuniões que eram feitas por Chico Xavier. A Sombra do Abacateiro. Nós temos um amigo em Itatiba, interior de São Paulo, o Toninho, que copiou essas reuniões, inclusive chegando até mesmo a plantar um pé de abacates. Já faz muito tempo. Hoje esse pé de abacates já está dando abacates. Mas seria muito interessante que essas reuniões fossem reeditadas, porque são reuniões que combatem o elitismo, e não apenas combatem o elitismo, são reuniões que nos dão oportunidade de ir ao encontro aos chamados filhos do Calvário, que são nossos irmãos, porque todos nós somos filhos do Calvário. Nos dão oportunidade de ir ao encontro dos nossos irmãos que residem na periferia, porque, em geral, hoje, a grande maioria dos centros espíritas construídos, hoje eles não se localizam mais na periferia das cidades. Hoje eles já se localizam em bairros superpovoados, em bairros que já desenvolveram bastante, e a periferia foi ficando cada vez mais para a periferia. Então seria interessante que os grupos
sob a coordenação de uma ou duas pessoas ou três pessoas, reeditassem essas reuniões ao ar livre, em contato com as pessoas. Quem sabe, assim seria possível multiplicar o número de casas espíritas, como acontecia anteriormente. Porque as pessoas que vinham visitar Chico Xavier e tinham oportunidade de participar das reuniões à sombra do abacateiro, quando retornavam às suas cidades de origem, elas eram inspiradas a realizarem reuniões semelhantes, a fazerem reuniões semelhantes. E são reuniões que nos proporcionam muita paz, muitas alegrias. São reuniões curativas, porque nos curam. São reuniões que nos curam de nossos problemas. Problemas espirituais, psicológicos, obsessivos, psiquiátricos, problemas físicos. São reuniões que nos curam de muitos problemas, além de prestar um grande serviço à divulgação da doutrina espírita. Vejamos aqui, no dia 17 de abril de 1982, vejamos quanto tempo faz isto, não é? 42 anos. 42 anos. Na reunião de 17 de abril de 1982, eu estava com 30 anos de idade. Aliás, 29. Eu ia fazer 30 anos de idade. Nós tivemos oportunidade de anotar o que foi que Chico falou. O que Chico disse, inspirado por Emmanuel. Digamos aqui, no dia 17 de abril de 1982, o Evangelho segundo o Espiritismo ofertou-nos o item 12 do capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. A meditação no culto do abacateiro. Após a prece inicial, o professor Tomás, meu sogro, que já desencarnou agora em dezembro, vai fazer um ano que ele desencarnou, convidado à palavra, discorreu sobre a interessante experiência que um grupo universitário vem realizando ultimamente em Uberaba. Estão desenvolvendo um projeto chamado Céu Aberto, que atende às necessidades artísticas dos jovens. E ele faz um paralelo dizendo que, pelo trabalho, carecemos manter o nosso céu aberto, ou seja, atentar para o imperativo do nosso progresso espiritual. Ariston Santana Teles, de Brasília, que também já desencarnou, nosso amigo de Sobradinho, Distrito Federal, lembrou o 8º centenário de nascimento de Francisco de Assis. Contou que certa feita, quando estava o inovidável Poverello a regar as suas plantas, um irmão aproximando-se indagou-lhe: Frei Francisco, se nesse momento o senhor soubesse que iria morrer hoje mesmo, o que o senhor faria? Eu continuaria regando as minhas plantas, respondeu Francisco de Assis. Também convidado a falar, lembrei os 125 anos de doutrina espírita, ressaltando a importância de O Livro dos Espíritos, lançado em Paris, França, no dia 18 de abril de 1857. Dona Terezinha Pousa falou também que o dia 18 é considerado o dia do livro e que neste ano, ainda no dia 18 de abril, comemora-se o centenário de Monteiro Lobato. Márcia, minha esposa, tece considerações em torno do extraordinário livro do Dr. George Ritchie, Voltar do Amanhã, uma experiência incrível de morte clínica. Aliás, este livro nos foi indicado pelo próprio Chico, Voltar do Amanhã, Dr.
George Ritchie. Vale a pena a leitura. Vários outros amigos também foram chamados a colaborar na interpretação do texto evangélico, todos buscando conotações com a problemática dos bens terrenos, do desapego, das posses materiais. Chico ouviu os apontamentos com muita atenção, aliás, como sempre. Ele aparentava estar cansado, pois a reunião de sexta-feira terminara às 6 horas de sábado. Vejam bem, a reunião de sexta-feira, do dia anterior, tinha terminado às 6 horas da manhã. Às 6 horas do sábado. Antes da reunião, 6 horas do sábado, antes da reunião no abacateiro, alguém comentou com ele que o local estava muito acanhado, sem o mínimo conforto para os visitantes. Ao que ele respondeu: quando eu desencarnar, os companheiros da doutrina espírita podem fazer palácios por aqui, mas enquanto eu estiver, o símbolo da doutrina é o serviço. Então vejamos que ele ficou meio bravo. Alguém comentou com ele: Chico, aqui está ficando muito pequeno, muito acanhado para tanta gente. Ele falou: quando eu desencarnar, vocês fazem o que quiser. Mas enquanto eu estiver por aqui, vai ser desse jeito. Foi o que ele disse. Agora ele se preparava para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, convidado também pelo seu Íker Batista. Fez um apanhado que todos nós havíamos falado e foi além. Vejamos, vamos ver apenas um trecho. Nem tenho mesmo nem condições físicas para falar, mas o nosso Emanuel, aqui presente, me pede para dizer alguma coisa. Temos o precursor do céu aberto em Jesus Cristo, que ensinou nas praças públicas e deixou o sermão da montanha em pleno ar livre, falando a milhares de pessoas de todas as condições, ensinando o amor, a misericórdia, a brandura, a paz. O sermão da montanha representa para muitos dos estudiosos do progresso humano o maior documento da humanidade. Jesus nos ensinou, sobretudo, a despertar o nosso coração para o amor. E Allan Kardec prosseguiu nessa tarefa, doando-nos o livro dos Espíritos, que contém os ensinamentos do amor. Então vejamos, Chico falava que o livro dos Espíritos também contém os ensinamentos do amor. Jesus ensinou em barcos emprestados, ensinou em bancos públicos, nas praças em que comparecia, nos montes, nos lares de companheiros. O Evangelho nos relata que muitas vezes ele ensinou na casa de Pedro, isto é, na casa de Pedro por empréstimo. A única propriedade do Cristo foi a cruz. A cruz do Cristo foi a única propriedade de que ele foi o único dono. Realmente, Jesus nunca possuiu nada, né? Ele não tinha casa. Ele vivia andando, pregando. Ele tinha casa quando criança, né? Quando nasceu, filho de Maria e de José, mas quando ele começou na tarefa de anunciar a Boa Nova, ele não tinha casa, ele não tinha lugar certo nem para passar a noite. Não se fala de uma casa do Cristo, de um território do Cristo, mas a cruz do Cristo é muito recordada. Uma de nossas irmãs convidadas a falar, Dona Marilene Paranho Silva, também já desencarnou, havia contado um episódio de Irmão X sobre 3 cruzes. Vejamos que aqui desse pessoal todo, quase todo já partiu, já desencarnou.
E continuou Chico: todos carregamos a cruz que é nossa. Cruzes inventadas com as nossas preocupações excessivas sobre a vida material. Olha aqui, preocupações excessivas sobre a vida material. Nenhum de nós, por enquanto, soube se acomodar com o necessário. Libertação de Francisco de Assis, que pôde com muita grandeza ser pequenino. É um esforço a que estamos sendo convidados. Temos a preocupação com o pão do mês, quando Jesus ensinou: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Acumulamos sem saber se vamos viver até amanhã. Isto é verdade. Acumulamos sem saber se vamos viver até amanhã. Habitualmente somos assim, uns mais que outros, não é? Desprendimento pessoal precisaríamos ter um pouco maior. Peçamos a Deus para não estar guardando sobras desnecessárias, pois representa falta na casa do vizinho. Por que havemos de ajuntar tanta coisa de que nos vamos cansar brevemente? Tanta coisa que vai simplesmente definir conflitos, dissensões de famílias, realmente, né? Brigas por conta de herança. O que nós temos visto em matéria de brigas por conta de herança, aqui mesmo no Pedro e Paulo, onde nós temos a tarefa da psicografia, as pessoas, várias pessoas nos procuram, quase todas elas relatam problemas familiares por conta de herança. Quando nós podemos ter apenas uma casa confortável para nós e para a nossa família. São preocupações que precisamos deixar. Fazemos regime para emagrecer, falou Chico. Compramos livros, vamos aos especialistas, é natural. Precisamos de saúde, de corpo mais livre. Fazemos ginástica para ter elegância física. Por que não podemos fazer um pouco de regime de desprendimento? Por que não podemos fazer um pouco de regime de desprendimento? Olha o que o Chico dizia, sugeria, né? Às vezes, o pão apodrece dentro da nossa casa. Um campeão de futebol treina todo dia, treina sem parar. É muito importante isso. O futebol é um tema de aproximação entre nós, neste mundo. Mas se não podemos ser campeões do desprendimento, por que não podemos ser aprendizes do desprendimento? Se a gente não pode ser campeão no que tange ao desapego, ao desprendimento, pelo menos aprendizes. Aprendizes. Ontem nós tivemos oportunidade de falar no estudo que realizamos lá no Bittencourt Sampaio, às terças-feiras à noite, a respeito do assunto, não é? A respeito do desprendimento, do desapego, porque às vezes nós ficamos muito preocupados com o que nós vamos ter amanhã, não é? E Jesus nos ensinou que os pássaros, como é que os pássaros do céu se alimentam? Os lírios do campo, né? Dizia Jesus: observai os pássaros do céu, os lírios do campo, né? Que nem Salomão, com toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Salomão era o mais sábio, o mais rico de sua época, né? E disse Chico aqui, seguindo: temos de liberar muita coisa que está sobrando, inclusive até mesmo tempo.
Temos muito tempo para visitar um doente, para ajudar alguém a compreender determinado trecho de leitura. Mas a gente sempre fala, né? Não tenho tempo, não posso, não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo, não dá. Falando de mim, não interpretando neste momento o pensamento de Emmanuel, também tenho muitos erros, desperdiço muita coisa. Olha Chico falando, né? Também tenho muitos erros, desperdiço muita coisa. Precisamos desprender enquanto é tempo, porque num futuro breve ou remoto, teremos que deixar tudo. Interessante, né, que às vezes a gente tem a impressão que não sabe que vai deixar tudo, né? Inclusive o corpo, né? Ou não acredita que vai deixar tudo, vai ter que deixar tudo, e vai acumulando, acumulando, guardando, guardando, né? Há pouco tempo nós tivemos aí um grande exemplo, né? O grande animador de TV, Silvio Santos, não é? Pelo qual nós temos uma grande admiração. Ele era também amigo de Chico, não é? Silvio Santos construiu um império com o seu trabalho, mas chegou o momento de deixar tudo, não é? Aos 93 anos de idade. Chegou o momento de deixar tudo. Vai chegar um momento em que os que ocupam a presidência vão deixar, os que são ministros vão deixar de ser ministros, os que são deputados, senadores, prefeitos, não é? Os que acham que são donos dos centros espíritas vão ter que deixar, vão ter que entregar as chaves. Porque tem pessoas que acham que são donas dos centros espíritas e não vão ter que entregar as chaves, vão ter que entregar, como nós dizemos aqui no interior, né? Vão ter que entregar na marra, não vai ter outro jeito. Então vai chegar um tempo em que o juiz vai ter que deixar o tribunal, deixar a toga, os grandes empresários vão deixar as suas grandes fortunas, vão ter que deixar tudo, não é? Precisamos desprender enquanto é tempo, porque num futuro breve ou remoto, teremos que deixar tudo de roldão, porque a desencarnação não espera ninguém. Vamos pedir a Deus que nos dê compreensão. É muito mais difícil ser sofisticado. No entanto, hoje sofisticado é quase que moda. Eu preciso de status, dizemos. Isso é modo de estabelecer diferença de padrão. É o que nosso Emmanuel nos pede para dizer. E foi assim que Chico encerrou, não é? Encerrou os comentários naquela tarde no Abacateiro e nos fez ficar pensando, não é? Que realmente é uma das lições mais difíceis para darmos no dia a dia, essa lição do desapego, né? Nós precisamos até mesmo desapegar, ir nos desapegando do nosso corpo, não é? Tem muita gente que não aceita a velhice, não aceita a velhice, não aceita a idade que tem, não aceita as rugas, e não aceita as manchas, e não aceita o reumatismo, mas nós vamos ter que aceitar, não tem outro recurso. Então, um grande abraço e muita paz. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.